Fala você que é seguidor aí da Hulk Captain. Hoje vamos completar a segunda parte da minha review, as minhas considerações e interpretações do livro Singularity is Near, a singularidade está próxima. Vamos lá. Depois que ele fala ali do maquinário, ele parte para filosofia, fala sobre consciente, o que é ser consciente, se os nossos neurônios sabem que a gente tá lendo no livro, eles só passam tarefa pra frente, sabe? E daí ele defende isso. Ele fala que consciência é uma parada que é muito louca. Ele fala de mundos e tal, Steve Hawking. Mas ele fala que consciência é uma parada que você pode sugerir, mas você não pode comprovar. Na verdade, eu não posso comprovar nem que você é consciente, você é fidel. Porque pode ser que você seja fruto da minha imaginação, da minha consciência. Então, tipo, eu não consigo averiguar que você é consciente, tal como a gente não consegue averiguar que um cachorro é consciente. A gente pressupõe que sim, porque a gente é, mas a gente não tem como falar objetivamente. Daí falando sobre máquina e consciência ou não. Daí ele fala sobre, tipo, entendimento, né? Ele fala sobre uma parábola da sala de chinês. Tem uma sala de chinês com um chinês que fala chinês e uma máquina, né? Tipo, um humano mais máquina. Eu penso computador ali, que responde em chinês. Daí a pergunta é, a pessoa chinês está falando com o computador. O computador respondendo, entendendo e respondendo em chinês. Aquele computador entende o que ele está falando em chinês? Ou não, ele só está processando o que o homem está falando com ele e respondendo de acordo com o processamento. Ele está entendendo as palavras que ele está falando. Ele faz toda uma defesa que, sim, dado que a gente não tem definição de que quer entender. Se você processa, eu estou conversando com você, eu entendo o que você está falando e eu devolvo algo que você considera ok, então eu estou entendendo, basicamente. Ele, daí sobre os mundos, né, ele fala... Porra, a conquista, primeiro... Bom, na primeira parte eu já tinha falado, né? Que o computador vai suceder o humano, como se fosse uma evolução da raça, que a gente vai precisar disso. Ele fala sobre velocidade da luz lá, que talvez com o buraco de minhoca a gente surpasse, né? Ultrapasse a velocidade da luz. E talvez com física quântica também, né? Porque aí dois quantos em... tipo, dois qubits lá, né? Em lugares diferentes. Se você incita um e ele muda de valor, o outro em lugar diferente, independente da distância, pelo que a física moderna sabe, também se altera. Então... Já fizeram teste com um quantum aqui e outro na China. Aí se você incita um aqui, o da China também muda. Se esse aqui vai de 0 a 1, o outro também vai. É o entanglement, né? Nem sei a tradução. Triangulamento, triangulação talvez. Que pode ultrapassar a velocidade da luz. Fala sobre vírus. Nessa sociedade que a gente tem mais parte não orgânica, né? Carbono, mas não orgânico. São as máquinas, tipo, os nanorobôs dentro de nós. Do que orgânica. Fala até que a gente só vai manter ali sexo, órgão vital, talvez a paladar. Só as coisas que, tipo, meio que dão prazer, porque o resto não vai fazer sentido a gente ser orgânico, porque os não orgânicos vão estar entregando. Mas daí o vírus de computador, ele se torna tipo uma ameaça global, assim, né? Tipo, a nossa sobrevivência. Mais do que é hoje. E daí ele defende que, cara, hoje já é assim. Tipo, ele fala, sim, cara, segurança de software vamos ter que melhorar muito pra caralho. Mas hoje já é assim, tipo, se hackear um software de avião, cara, fode todo mundo. Se você hackear software de hospital, fode todo mundo. Então ele fala assim, a gente já tá numa sociedade que software já vale vida. Então não é como se... E daí até fala o contrário. Esses caras que argumentam pra tudo. Hoje, hackear lá, mandar um e-mail de hacker, o hacker, tipo, ele não tá ameaçando uma vida. Então é tipo, como se fosse um negócio menos dramático, menos crítico. Quando ele souber que ele tá afetando vida, daí tipo, ele vai estar fazendo algo bagulho muito mais foda, assim. Daí na visão dele, tipo, isso diminui mais do que aumenta as chances, sim. Ele fala disso, que a gente vai ter que ter uns antivírus pra transhumanos, porque um nanorobô tal podia foder nós. Também ele fala sobre cópia da réplica. Fala assim, pô, pensa pra você conquistar... A gente vai... Vamos dizer que a gente quer explorar mais galáxias, porque no final de tudo, quanto mais energia... Tá, vamos voltar. Primeiro ele fala... Lembra que ele fala da pedra do computador? E da pedra do cérebro humano? Que 3 quilos e o quanto de informação aquilo gera, quanto de inteligência aquilo tem. Ele fala que isso tem um limite. Então, 3 quilos, depois que a gente tiver tecnologia muito avançada, vai ter um limite de quanto 3 quilos de matéria pode gerar de inteligência. A gente vai chegar nesse nível. Daí, o computador mais inteligente vai ser o que tem mais massa, mais matéria. E daí ele fala, daí a gente vai ter que começar a conquistar o universo. Porque daí a gente vai... É aquilo que eu falava, pô, tem que conquistar a energia do planeta inteiro, depois a energia do sistema solar inteiro, depois da galáxia inteira e até o universo. Daí ele até fala. Então, nesse último nível, o computador inteiro, o universo inteiro é um computador só, né? Que é a inteligência total. Bem interessante essa ideia. Daí ele falou, pô, para conquistar isso aí, pensa que a gente não vai mandar humanos biológicos, a gente vai mandar uns humanos não biológicos, ou até nanorobôs, só que esses nanorobôs com capacidade para reproduzirem. Então, eles vão conseguir, tipo, você manda lá 100 mil nanorobôs, e eles conseguem, não vão sofrer com a viagem e tal, né? Porque matéria, tem centenas de milhares de átomos ali, cada nanorobô. E aí, não, centenas de milhares não. Centenas ou milhares. E daí, eles chegando, por exemplo, em outra galáxia, ou um outro planeta, eles têm que se reproduzir até para replicar um humano, daí totalmente não orgânico. E daí ele fala, pô, só que isso é uma fraqueza do sistema, porque se a gente permite que os nanorobôs se auto-repliquem, a gente só teria uma chance deles não foder nós.
Porque vamos dizer, eles estão auto-replicando e são maléficos. Só que eles já estão soltos na atmosfera e eles sabem se auto-replicar na atmosfera terrestre. E daí ele fala, pô, em 9 horas eles conseguiriam, tipo, cercar a atmosfera inteira, o globo inteiro. E daí depois disso, em 9 minutos. Não, eles conseguiriam cercar o globo terrestre, então sem ninguém perceber, são bem pequenininhos. Daí depois que eles cercassem o globo terrestre, em 9 horas eles conseguiriam, tipo, matar tudo, acabar com todos. Porque daí a duplicação seria, tipo, exponencial. E daí ele fala que talvez alguma coisa que a gente tem que guardar é a fórmula, como se fosse a lógica, o design da autorreplicação estivesse num lugar centralizado, controlado por nós, entre aspas, para que a gente não sofresse isso, mas depois ele mesmo fala. Só que, cara, depois que for informação que ele for muito mais inteligente, nada garante que o próprio bagulho consegue obter esse auto-design, tipo esse design com engenharia reversa. Daí nessa parada de explorar o universo, ele fala, pô, o buraco negro, que segundo o Hawking pode ser um portal para outros universos, né, outras realidades, ele mesmo pode ser um computador, porque ele tem pouco espaço, né, em distância, em metros, e muita massa. Então, em pouquinho espaço tem muita massa. Então ele pode ser um computador muito potente. E daí ele fala, porra, dentro dessa exploração, a gente criando esses nanorobôs aí, eles poderiam até mesmo eles habitarem, né, explorarem outros universos. Então, tipo, como se depois que a gente zerasse o nosso, a gente pudesse começar a explorar outros universos e povoar, colonizar outros universos. Porque os nanorobôs poderiam entrar nos buracos negros, e por ser bem pequenininho, daí lá do outro lado eles conseguiriam, via aquela incitação quântica, que quando entra no buraco negro, sai um menos do lado de lá e um mais do lado de cá, ou o contrário. E via parada quântica, que se você mexe em um, mexe no outro, você desse universo conseguiria, tipo, controlar o outro universo. Basicamente isso, louco, né? Daí ele fala sobre isso. Daí ele também fala sobre, no último capítulo ele fala sobre críticas. Ele rebate os críticos. Ele vai pegando cada um dos pontos que algum crítico falou, ó, não vai funcionar porque não é assim. Não, o cérebro humano tem alma, ou tem consciência, ou materialismo, a máquina não consegue fazer tudo. Ele vai pegando em contraponto, cada um dos pontos. Bem interessante. Nem tipo, essa parte eu não tentei entender exatamente qual que é os prós e os contras, mas dá pra entender, tipo, mais ou menos o que os caras falam contra, assim, e que ele fala a favor. Uma parada que ele fala a favor e contra, na verdade, um fato. Que assim, enquanto a máquina não fizer tudo o que o ser humano faz, vai ter espaço para os críticos falarem que ela nunca vai ser strong AI, inteligência artificial forte, que chegaria na inteligência geral, assim. Inteligência artificial geral, que faz tudo, que é um humano mais livre. Aí seria próximo da singularidade. Porque sempre que, tipo, enquanto ela não fizer, o cara fala, ó, tá vendo aquele espacinho que ela não faz? Nunca vai ser um humano. Sempre, então se ela estiver fazendo tudo, porque ele fala, quando tinha as calculadoras, não, mas calcular eu faço também, não vai chegar. Daí, tipo, quando tem os computadores, não, só que foram várias evoluções, e tá fazendo cada vez mais coisas. E os caras ainda, não faz tudo. O argumento que eu dei do Felipe, não tá bom ainda, né? Só que cada vez ela tava crescendo mais, mas enquanto ela não estiver crescendo e não estiver fazendo tudo, as pessoas vão pegar aquela partezinha que ela não faz e falar, nunca vai ser um humano. Até que ela seja, esse argumento dele é interessante. Cara, um bagulho bem legal que ele falou, um bagulho que eu pensava, acho que até comentei com você, tipo um estádio de futebol, que ele tem uma vida, né? Que eu comecei a pensar isso depois que eu li aquele livro sobre emergência. Comportamentos emergentes, igual ele tá falando. Da mesma forma que ele defende lá da sala do chinês, né? Porra, o neurônio não sabe que ele tá falando chinês. Os meus neurônios não sabem que eu tô mandando áudio. Eles estão fazendo a partezinha deles. E eu sei. Nesse nível de fenômeno, de padrão, né? Ele fala bastante sobre padrões. Ele é estudioso de padrões, na verdade, esse cara. Tá. Daí, então, no meu nível de padrão, eu sei. Daí o que ele tá falando porra, e se a gente colocar 1000 chinês na sala dos chinês? Que é parecido com a minha analogia que é análogo ao estádio de futebol. Quem garante, dado que consciência é um bagulho subjetivo, você não pode falar que determinada entidade, né, o padrão, entidade não tem ou não consciência. Quem garante que aquela sala com 1000 chineses não tem uma consciência própria? Eu achei muito legal, porque bate com aquela parada do estádio. Tipo, cara, um estádio de futebol, você já foi e tal, e você vai nos grandes, assim, principalmente de time, né, palestra, por exemplo. Cara, é surreal, né, até repito de falar, porque parece um só. Então, tipo, quem garante que um estádio de futebol, uma cidade, ou o nosso planeta não é consciente, né? Muito interessante, porque são padrões. Então, cara, a gente é formado por átomos, moléculas, proteínas, células, órgãos, e daí chega em nós, que somos tipo, esse padrão que compõe tudo isso. Mas e pra cima de nós? Quem garante que, se a gente é consciente, quem garante que os padrões superiores não têm algum tipo de consciência, né? Não, pode ser que não exatamente como a nossa, mas um nível de consciência diferente, maior, menor, diferente, né? Muito interessante. E daí ele fala que neurônios são fractais. Fractal também está presente em todos os livros que falam sobre isso, né? Sobre emergência, bem interessante. Com certeza o fractal é algo raiz da natureza. Falando sobre isso, ele fala, porra, tem um cara aí, um outro estudioso que fala, nossa, pra gente replicar o cérebro humano precisaríamos de bilhões de linhas de código. E ele fala, não, muito provavelmente a gente precisa de, sei lá, centenas de milhões, vamos dizer assim, em vez de centenas de bilhões, e a gente ter dominado essa parte do caos e da aleatoriedade, de forma que a gente consiga e do fractal, de forma que a gente consiga entender e criar padrões, replicar os padrões, processos que um neurônio tem, básicos, e a gente colocando ele, tipo, sistematizando eles, a gente conseguiria gerar o comportamento de um cérebro.
Então, não replicando como os resultados que o cérebro emite, então, olhando de fora para dentro, mas tentando ir de dentro para fora, assim, bottom up. Outra parada legal, ele falou, pô, cérebro, é hardware ou software? E daí ele fala que o cérebro não tem esse comportamento dual, pô, é hardware e software. O jeito que um neurônio se dá, e de quem ele fica perto, com quem ele conversa, em que nível ele conversa, é o software e o hardware. Então, e ele fala que os não biológicos, né, o computador, ele tem essa vantagem porque no mesmo hardware roda mais software. Nessa parte eu não sei se eu concordo muito não, porque, cara, me parece que quanto singularidade, né? Me parece que coisas que fazem, com uma coisa elas fazem tudo, me parecem melhores, ou pelo menos melhores para determinadas coisas, né? Mas tá, ele defende isso. Pô, o computador consegue ser várias pessoas, como se fosse assim, com um hardware. E daí o cérebro, ele é os dois. Ele é hardware e software, né? Do jeito que ele se integra, ele já tem a informação, mas ele é algo físico ali, né? Com matéria. Então, uma parte muito massa que eu acho que vale a pena depois eu pegar e processar ela à parte, que ele tá falando sobre cenários, aquele paradoxo de Fermi lá. Por que a gente não acha ninguém? E quais são os cenários e tal, né? E daí ele fala vários cenários, e acho que vale a pena a gente depois listar cada um deles e conversar sobre eles. Mas um que eu anotei aqui é que, tipo assim, a gente é uma simulação, então a gente é a simulação de um desenvolvedor ou de um criador que está observando. E daí ele fala assim, porque tem gente que fala, né, tem um pesquisador que fala, a gente tem que parar a inteligência artificial, tipo, cara, a gente tá brincando com fogo, se a gente continuar a gente vai dar merda. E daí ele fala, cara, primeiro, é inevitável, a gente tem que ir pra lá, porque isso aí vai curar doença, vai melhorar a vida, vai gerar... vai diminuir pobreza, a gente tem que ir pra lá, mas ele fala, se for esse cenário de que a gente é uma simulação e que a gente tem um observador, cara, a gente parar de se desenvolver, parar de evoluir, dado que isso pra ele é evolução, fica tipo chato pro observador e daí ele vai desligar a simulação, que esse seria um fim de, tipo, um dos cenários do que é uma catástrofe do universo, né? Achei muito engraçado, porque, imagina, né? É muito factível, tipo, não é muito factível, mas é factível que a gente seja uma simulação, seja fora do criador, ou seja, a gente seja propriamente do criador, justo, da mesma forma que nos nossos sonhos, pô, o que acontece nos nossos sonhos? Os personagens dos nossos sonhos, é realidade ou não? Interessante. Pô, se a gente parar de evoluir, vai ficar chato pro cara e desliga a simulação. Interessante demais. Uma parada que eu anotei aqui, interessante de pensar, nunca tinha pensado nisso. O universo tá expandindo. E daí ele fala, cara, a gente precisa, tipo, no futuro vai ser essencial buscar ultrapassar a velocidade da luz. Aí ele explica que tem galáxias que o universo está se afastando, mas elas estão se afastando uma das outras maior que a velocidade da luz. Então, se algum tipo de inteligência, de fenômeno, de padrão, quiser de vida, sei lá, quiser conquistar todo o universo, ele vai ter que descobrir como passar a velocidade da luz, porque senão ele não consegue, tipo, mesmo que ele chegue na velocidade da luz, um transporte na velocidade da luz, ele não conseguiria chegar em outra galáxia, porque ela está se distanciando umas das outras, elas estão, maior que a velocidade da luz. Interessante. Ele fala também que, porra, o futuro é conhecimento em todas as áreas, indústria, qualquer área física, de software, de hardware, o futuro é conhecimento. E uma coisa que o Carniel falava, né? Mas a gente falava também, bastante aqui na rua, que não vai ter diferença entre brincar e trabalhar. Porque, tipo, simulação, brincar e trabalhar vai ser a mesma coisa, porque enquanto você está idealizando, você está testando, você está simulando, você está trabalhando. Porque quando aquilo der bom, você já traz isso para o mundo real, entre aspas, e ele até critica isso. Bastante desses autores criticam realidade, tem essa ideia de que realidade é algo físico e tal. Para eles, realidade é informação. Então, qualquer lugar que estiver rodando informação, tá valendo, não precisa ser matéria. E interessante, work and play. Então, tem uma parte do livro que o autor fala sobre algumas ferramentas que o cérebro humano utiliza para otimização, para reação, muito provavelmente, né? E até para economizar energia, mas eu já vou falar o que é. Imagine que a gente tá olhando aqui, ó. Tô olhando para frente, tô meio de longe, acabei de olhar, e eu vou ver de prima. O cérebro já vai dar algumas informações. Vamos colocar ali como se fosse pro eu consciente, tá? Então, entrou pelo olho, algum sensor, o olho como sensor recebeu alguns dados, né, do mundo externo. Por exemplo, olhei de relance e estou vendo um pequeno macaco. E o cérebro humano, só que o macaco tá bem longe, tá? O cérebro humano, ele não tá vendo exatamente, não tava focado, foi muito pouco tempo, então, no que eu olhei de relance, ele já deu macaco como resposta. Isso é porque, mesmo que o cérebro humano não tenha todos os inputs, então, vamos dizer assim, ele não tem extremamente certeza da visão que ele tá vendo, porque ele teve pouco tempo, os dois olhos não estão focados lá, ou tá fora do alcance de visão, que dê uma boa definição. Então ele vai completar aqueles dados que estão chegando via o sensor, que nesse caso é o olho, com algum tipo de entendimento daquele dado. Então ele vai tentar reconhecer algum padrão naqueles dados que estão vindo, e nesse padrão ele conseguiu, com poucos dados, falar que era um macaco, e passou, entre aspas, pro eu consciente, de forma mais simples de explicar, não sei qual seria a melhor forma, essa informação, macaco, certo? Mas isso foi uma ação, foi local do cérebro, nesse caso do Tainan. O Tainan olhou de relance, viu e entendeu como macaco. Então vamos dizer que esse é o ponto 1.
Mas daí no ponto 2, pô, agora com um pouco mais de tempo, focando mais, chegando mais perto, eu vejo que na verdade é um macaco de pelúcia, certo? E mesmo assim, dá pra gente imaginar que a gente não tá vendo a visão perfeita, então que teria mais níveis aí de você ter certeza absoluta do que aquele sensor tá obtendo. Ou mesmo, quando eu tô aqui vendo, de fato, que é um macaco, porque agora eu cheguei perto, na minha visão lateral ali, no 180 graus à esquerda e à direita, eu continuo tendo poucos dados, porque não tô focado nessa amplitude, e, portanto, o que eu estou vendo aqui nas laterais, eu estou imaginando, estou completando esses dados com alguns padrões que eu acredito que sejam. Nesse caso aqui, estou vendo sapatos, mas eu não estou vendo eles com clareza, então eu imagino que são sapatos. Na verdade, eu sei que são sapatos porque é um ambiente que eu já conheço. Mas, enfim, completando. E daí o ponto do autor é, se o próprio ser humano, na maior parte do que a gente está recebendo como dados, como input, como informação, né, dados mesmo, que os nossos sensores estão trazendo para a nossa cognição. A gente não tem a completude deles, ou seja, grande parte deles são completados pelo próprio cérebro, ou seja, pela imaginação nossa. Como a gente pode julgar ou pretender falar que o que a gente está vendo, ouvindo, enfim, que a gente está sentindo é a realidade absoluta e final. Porque nesse caso do macaco, na minha primeira visão, eu tinha visto um macaco, e depois era um macaco de pelúcia. Mas vamos dizer que na sua primeira visão você viu outra coisa, certo? Então, qual que é a verdade, né? Se são, na verdade, são os cérebros de cada um interpretando aqueles dados de uma forma. E se eu não posso dizer que o meu é verdadeiro ou que o seu é verdadeiro, como eu posso dizer que o da máquina, a interpretação da máquina sobre essa visão de relance do macaco de pelúcia é verdadeiro? No primeiro momento ela já fala assim, macaco de pelúcia. E eu e você nunca estivermos próximos o suficiente para ver que era, e a gente considerasse macaco, como que a gente pode realmente afirmar que o mundo é um só e é como a gente vê? Então, esse é um ponto bem interessante que ele expôs sobre essa técnica para economizar energia, enfim, para otimizar tempo, para a gente ter reações mais rápidas que o cérebro utiliza, e como isso faz com que o mundo que a gente percebe não seja o mundo do final real, porque a gente completa muito do que a gente percebe e a gente vai alterando as definições, a informação extraída dos padrões que a gente está sentindo conforme o tempo está dirigindo lá. Era um toco. Então, mas o mundo mudou para você, porque o mundo real não mudou. Bem interessante essa. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse resumão aí, bem informal, sobre a segunda parte do livro. E curtam este vídeo, sigam a Hook Captain aqui no YouTube e a gente se vê.